Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7 horas e 19 minutos, 7 horas e 20 minutos. Eu quero abrir o bate-papo político com o jornalista Beto Almeida com uma boa notícia para os servidores municipais de Fortaleza e também para os servidores do governo do estado. Hoje é dia de dinheiro cair na conta, é a primeira parcela do 13º salário, movimentando a economia do Ceará em mais de 600 milhões de reais. Que boa notícia para segunda-feira. Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É uma boa notícia mesmo. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Excelente notícia porque é dinheiro extra que cai na conta dos servidores aqui de Fortaleza, e são mais de 130 mil, né, servidores aqui na capital, e também, lógico, nos servidores estaduais, incluindo aí os ativos, os inativos, os aposentados, pensionistas, todo mundo. E aí, Luzenor, chega para movimentar o comércio, movimentar serviços e girar, como nós dizemos aqui no popularmente, a roda da economia. Então, você pega uma primeira parcela do 13º salário dessa, nós estamos falando de 40% dessa primeira parcela do 13º salário. Normalmente no governo do estado costumava ser pago todos os anos lá pelo mês de julho, mas foi antecipado por conta exatamente desse problema da Covid, da questão do desemprego, da questão da necessidade de mobilizar e movimentar a economia. Então, hoje já começa a segunda-feira, já começa a semana com essa categoria dos servidores estaduais e dos servidores aqui de Fortaleza com esse dinheiro extra na conta. Que seja bem utilizado, que seja bem movimentado, como se diz, e que dê eu diria, essa distensão, vamos dizer assim, na economia cearense como um todo, porque precisamos. Economia se roda com movimentação, com dinheiro, com coisas que fazem com que quem produz fique satisfeito e quem consuma também fique satisfeito. São 7 horas e 22 minutos. Corrigir uma informação, jornalista Beto Almeida, na realidade são 33.398 servidores municipais da ativa e 17.268 aposentados e pensionistas da Prefeitura de Fortaleza que estão recebendo hoje a primeira parcela do 13º salário. Às 7 horas e 22 minutos tem mais informações chegando aqui no bate-papo político. A agenda prevê a aceleração do debate sobre a reforma tributária. A Câmara Federal espera o projeto do Executivo que altera o imposto de renda. O Sátrio Salles já está chegando com essa informação, que é uma das principais agendas desta semana na Câmara Federal. Uma das principais pautas da agenda política desta semana é a reforma tributária, que deve começar a andar na Câmara dos Deputados. Essa, pelo menos, é a expectativa da presidência da Casa com o possível envio pelo Poder Executivo de um projeto que trata do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. O projeto mexe com a vida de milhões de contribuintes. A ideia, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que a aprovação da reforma seja feita por partes, ou seja, a cada ponto de consenso será votado um texto. Lira considera que a tramitação da reforma por etapas é mais fácil e que depois será possível discutir a alíquota dos impostos. O projeto vai tramitar simultaneamente na Câmara e no Senado. Sob a responsabilidade da Câmara está a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, a união dos tributos federais PIS e CONFINS, a alteração no Imposto sobre Produtos Industrializados, ou IPI, e na base de imposto de renda. Quanto ao imposto de renda, o governo planeja aumentar a faixa de isenção dos atuais R$ 1.900 para R$ 3.000. Na época da campanha, a promessa do governo era de que a faixa chegaria aos que ganham até R$ 5.000. Mas com a reação negativa à ideia de criar o imposto sobre transações digitais nos moldes da CPMF, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve de ajustar o plano.
Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. É uma expectativa grande, principalmente em relação ao imposto de renda e especialmente, Beto Almeida, do ponto de vista das pessoas físicas que querem aí sim o aumento da faixa para a tributação do imposto de renda. E tem essa agenda na Câmara Federal de um assunto que gera apreensão no meio empresarial e também entre os cidadãos brasileiros, que vem uma reforma tributária para desburocratizar, para facilitar a vida das pessoas e não com mais carga de impostos. E além disso, Luciano, é bom que se diga o seguinte: há muito tempo que as tabelas do imposto de renda não sofrem alterações. O que isso significa? Significa dizer que muito contribuinte, muito trabalhador está sendo prejudicado. Porque, por exemplo, podia hoje já haver uma modificação para modificar essas tabelas e muita gente ficaria de fora hoje do pagamento, de ter que contribuir para o leão. Porque vamos combinar aquilo, Zenô, quem paga imposto de renda hoje, sem ter direito de como fugir disso, sem ter opção de como criar alternativas, é exatamente o trabalhador, aquele que tem carteira assinada, que a dedução já é feita ali, diretamente na sua folha de pagamento. Então, na realidade, quem hoje tem algum negócio, algum investimento, autoempresário, consegue, de alguma forma, driblar essa questão do imposto de renda. Quem é assalariado não consegue não, Zenô. Um bom presente para as prefeituras está a caminho. O Congresso quer parcelar dívida previdenciária de municípios e destravar verbas para as cidades brasileiras. Agora as informações com Carlos Silva. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que começa a tramitar na Câmara, representa, se aprovada, um grande presente para os atuais gestores municipais. O texto cria um novo parcelamento de dívidas previdenciárias de municípios e estabelece um prazo de pagamento de 20 anos. A PEC disciplina o pagamento da dívida em até 240 meses e beneficiará pelo menos 3.600 cidades, com descontos de 80% em juros, 60% em multas e encargos e 50% em honorários advocatícios. O montante da dívida dessas cidades chega a 100 bilhões de reais. A PEC determina também que outros 2.100 municípios ficariam autorizados a renegociar os débitos junto a seus regimes próprios de previdência, também em 20 anos. A adesão nesse caso, porém, dependeria de a prefeitura comprovar que o município reformou as regras locais de aposentadoria com parâmetros semelhantes aos praticados no governo federal, incluindo idade mínima. A PEC, apresentada com a assinatura de 171 deputados federais, atende a apelos dos prefeitos que consideram o pleito considerado legítimo em função do baque causado pela pandemia de Covid-19 nas contas dos municípios. Outro dispositivo do texto regulariza a situação dos municípios que hoje estão negativados por falta de pagamento e ficam sem receber recursos de convênios, transferências e até de emendas parlamentares destinadas por deputados e senadores a seus redutos eleitorais. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. É um novo debate que está começando no âmbito da Previdência Social, que mexe mais com os servidores públicos, principalmente dos municípios. As entidades municipalistas, jornalista Beto Almeida, tentaram emplacar durante o debate sobre a reforma previdenciária essa mudança, instituindo um novo parcelamento de débitos do INSS ou com o INSS. Não foi possível entrar esse dispositivo na reforma previdenciária e agora vem a primeira proposta, após as novas regras que disciplinam as normas para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e do poder público, vem essa tentativa agora de parcelamento das dívidas dos municípios com o INSS. Eu fico ouvindo essas notícias, Zenô, e eu fico me perguntando assim, até quando o poder público vai ser condescendente com prefeituras que negociam, prefeituras e estados, tá? Eu sei que tem dificuldades, mas eles vão lá,
negociam com a Previdência Social, começam a pagar esses débitos, depois abandonam, deixam para lá e aí voltam de novo a pedir um novo recurso, um novo apoio, porque simplesmente, quando na condição de inadimplentes, ficam sem poder receber até as emendas parlamentares, ficam inadimplentes com a União. Lembrando que a reforma da Previdência, aprovada em 2017, já dizia o seguinte, que no máximo, essa renegociação de dívidas com os entes públicos, com estados e prefeituras, deveria ser, Zenor, de 60 meses. Ou seja, na realidade, isso eles estão querendo 20 anos. 20 anos agora. 240 parcelas. 240 parcelas. É muita coisa, Luzenor. E aí eu pergunto o seguinte. Não pergunte não, Beto. Se no meio do caminho, essas prefeituras se tornarem, e estados também se tornarem inadimplentes de novo, essa conta mais adiante vai ser paga por mim, por você, pelos contribuintes da Previdência Social, na hora que precisam se aposentar. E aí vem aquela mesma historinha. Precisamos de uma nova reforma da Previdência Social, porque hoje a Previdência está deficitária. A Previdência não tem dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas. Como é que vai ter? E outro detalhe, por dentro desse debate que começa nessa nova etapa, jornalista Beto Almeida, é bom que os servidores municipais, principalmente das cidades onde existe o regime próprio de previdência social, fiquem atentos, porque nesse texto que está surgindo aí, tem uma brecha para facilitar também a negociação de débitos dos institutos de previdência dos municípios. Em muitas gestões, o dinheiro não é repassado, mesmo recolhido dos salários dos servidores, não é repassado para os cofres dos institutos municipais de previdência social. E pode ser aberta uma nova brecha nesse debate para os institutos, para os municípios, as administrações municipais sacarem o dinheiro que está depositado nos institutos de previdência social, com o argumento de que podem repor esse dinheiro em um segundo momento. Então, os servidores municipais devem ficar atentos. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre concurso no INSS e também pente fino que vem aí. Exato, Luiz. Vamos falar também sobre essa declaração de Tasso Gereissati sobre terceira via para 2022.